Sabe aquelas noites que a gente se perde no tempo conversando sobre a vida? Esse é o podcast Noites em Claro, para a gente falar sobre todas as áreas numa perspectiva reflexiva e até curiosa, feita por uma psicóloga, um mercadólogo e que nasceu como dois irmãos em uma sala de estar em casa, hoje compartilhada aqui com vocês. Então pegue uma taça de vinho ou um chá e vamos para o podcast Noites em Claro. Oi, pessoal. Bom, vamos com um podcast hoje falando sobre papéis na vida, papéis familiares. Começa na família, mas depois se tornam papéis na nossa vida, né? Como você se enxerga, como você se posiciona nas relações, nos relacionamentos amorosos, mas também com um grupo de amigos, nas relações do trabalho. Tudo isso envolve aí papéis e a forma como você assimilou a sua identidade, quem você é e quem você foi dentro da sua casa também. Então, a gente vai começar a gente vai falar sobre isso nesse podcast. Vamos começar com uma explicação primeiro psicológica, e aí eu e o Gui a gente vai começar com um papo. Quer dar uma intro, Gui? Dá um oizinho. Isso aí, pessoal. Hoje o papo vai ser cabeça, hein? Porque acho que a gente vai entrar muito em o que a gente acha que é da gente e acaba não sendo, né? Então, Nossa. acho que é bom a gente já se preparar meio que assim, para ficar bem aberto e começar a entender, talvez, como ressignificar algumas coisas mais profundas sobre o nosso comportamento, personalidade, hábitos, né? Nossa, faz bastante sentido. É o que a gente pensa que a gente é, mas será? Será que você é isso mesmo? Será que você é realmente essa pessoa que você se vê no espelho? Toda a construção que você tem sobre como você funciona, o que você gosta, o que você não gosta, quem você é. Será que você é só isso? Ou será que você não é muito maior do que isso? Será que você não é diferente disso? Então, uma das coisas que a gente faz na vida é pegar tudo aquilo que a gente construiu na nossa história de vida sobre essa imagem da nossa identidade e questionar e repensar se é isso mesmo. E ao longo da vida a gente vai descobrindo novas partes nossas, né? Então, vamos começar pelo começo de tudo. E eu vou tentar simplificar para a gente fazer isso em partes, mas assim, no começo ali da vida, a primeira ideia de mundo, de realidade, de relações que você teve na sua história foi dentro da sua casa. Então, o que acontece? Você era muito pequenininho, chegou nesse mundo, um mundo completamente desconhecido. Para você conhecer o mundo, a realidade, tudo que tinha ao teu entorno, você dependia de pessoas para te apresentar isso. E essas pessoas que eram os seus cuidadores, se era sua mãe, se era seu pai, se era sua avó, essas pessoas, elas estavam ali intermediando a tua relação com o mundo, com a realidade. Então, elas estavam mostrando para você o que era a vida, e dando nome também. Então, elas davam nome para as coisas, né? Ah, isso é legal, isso é triste, isso é ruim. Elas caracterizavam, elas davam adjetivos, palavras que ia também moldando a forma como você enxergava a vida, enxergava as coisas. E também quando você era pequenininho, você via as relações dentro da sua casa. Então nem tudo precisava ser dito. Tinha algumas coisas que mesmo que não te contassem, você assistia. Você via acontecendo, você via a dinâmica entre os seus pais, entre os seus irmãos, entre os seus avós, aquelas histórias de família que às vezes ninguém contava ou ficava meio em segredo também, mas você estava vivendo dentro daquela casa, dentro daquela família. Então, tudo isso vai permeando a atmosfera, né, ao teu redor, e você vai assimilando na sua cabeça uma ideia do que é a vida, do que são as relações e de quem é você dentro disso tudo. Então, por exemplo, se você observar adultos lidando com crianças, eles sempre é, atribuem alguns nomes para essas crianças. Ah, esse aqui é muito arteiro, esse aqui é muito encrenqueiro, né? E tal, esse é um pestinha. E aquele outro, esse não, esse outro é muito bonzinho. Ou essa aqui tem opinião forte, esse aqui é muito criativo. Então, isso aconteceu com você. Se você parar e pensar um pouquinho, quando você era bem pequenininho, pequenininha, tinham pessoas ao seu redor que estavam dizendo para você como você era, como você funcionava.
muitas dessas informações, desse espelhamento, elas eram reais, porque as pessoas viam características da sua personalidade. Mas nem tudo é puro, né? Nem tudo era real. Algumas dessas informações eram projeções. Isso quer dizer o quê? Que os seus pais, por exemplo, eles tinham desejos, frustrações, sintomas complexos da história deles, e que quando eles olhavam para você, eles podiam falar algumas coisas ali que, na verdade, eram questões deles. Por exemplo, é um tabu, mas a inveja, ela é algo que faz parte da família, em muitos casos. Então, vamos colocar um exemplo. Se você está na fase da adolescência, uma menina com 12, 13 aninhos, na fase da adolescência, e a mãe, ela tem uma inveja, um ressentimento, porque na adolescência dela ela não conseguiu aproveitar a adolescência, porque ela teve que trabalhar, enfim, seja qual foi o motivo. Quando essa mãe tem uma filha entrando na adolescência, pode acontecer dessa mãe chegar nessa filha e começar a atazanar ela. E reclamar dela, e dizer que ela não tá bonita, ou dizer que o mundo é perigoso, não confia em ninguém, não confia nos meninos e tal. Então, essa mãe, ela vai pegar a história dela, o que ela tem de frustração, ou o que ela tem também de um desejo, de uma inveja, que é completamente humano, mas, enfim, não vamos entrar em vez de julgamento, e ela vai projetar nessa filha. Então, ela vai dizer para a filha que o mundo é muito perigoso, que a filha não pode confiar nos meninos, ou que a roupa é muito curta, ou, enfim, né? Tem coisas que fazem sentido, tem coisas que são projeções. Só que a gente mistura. Então, quando a gente é pequeno, e, enfim, a vida inteira a gente mistura. E aí a gente vai incorporando tudo isso na nossa identidade. Então, hoje, a forma como você se enxerga tem essa mistura de algumas características que enxergaram em você e de algumas coisas que foram projeções. E aí, como você foi assimilando tudo isso, o quanto você foi se identificando e tomando isso como verdade. Por isso que, ao longo da vida, um dos pontos essenciais, assim, é a gente questionar a nossa imagem, é questionar como você se enxerga. E aí, para não deixar essa explicação muito longa, porque realmente dá para ser muito longa, mas voltando para o papéis, que aí eu e o Gui vamos fazer um bate-bola sobre isso, né? Onde entram os papéis nisso tudo? Dentro da casa, você provavelmente tinha um papel naquela família. Então, vamos dizer assim, que os seus pais, eles estavam quase se divorciando e aí aconteceu a gravidez. Então, você vem ali dentro daquela casa, meio que quase numa missãozinha inconsciente dada pelos seus pais de salvar um casamento. Ou vamos dizer que a sua mãe, ela estava, né, deprimida, ela não estava encontrando sentido na vida, e aí nesse momento vem uma gravidez, então aquele filho, ele é o filho que vai trazer o sentido de vida para ela. Então, esse filho, percebe que, assim, esse filho, ele não vem num mundo neutro, onde ninguém está esperando nada dele. Pelo contrário, sempre estão esperando ou colocando alguma coisa para a vinda daquela criança. Ou se é uma gravidez indesejada, ou se é uma mãe que ela tinha o sonho de ter uma carreira brilhante, ela engravida. Aí, quando a criança vem, a criança é aquela pessoa que interrompeu a carreira dela. Então, assim, a gente tem emaranhados dentro da nossa família e esses papéis, a gente carrega ao longo da vida, né? Eu sei que é profundo, eu sei que é complicado, mas faz sentido elaborar, tipo assim, porque pode ser que hoje você esteja carregando ainda uma missão que é um papel que foi atribuído para você lá no início da vida. Não é teu papel, não é tua responsabilidade, você não tem uma dívida, e também ninguém tem uma dívida com você, mas tem essa sensação de peso, de culpa, de reparação, de eu devo por conta lá do início da vida, por conta de um papel que você teve lá no início. O que você acha, Gui? Fiz várias anotações, né? É engraçado que, como você falou, dá para a gente chegar na conclusão, então, de que 100% das pessoas já nascem com um papel definido para elas, né? Um papel que é imposto, mas é um papel que ele é imposto não a partir da pessoa, da individualidade dela, ou de alguma coisa dela, é imposto a partir do outro, né?
Então, eu vou impor a você um papel e a vida, e é um papel assim, pensando a vida inteira, né? Tipo assim, a serventia dessa vida, desse ser humano será essa, esse vai ser o lugar dele. E como que é importante, se a gente já vem com isso, que não tem nada a ver com a gente, né? E acho que até fica mais fácil de tirar um sentimento de culpa ou de julgamento. Porque essa coisa da pessoa, dos pais, ou enfim, da sociedade, esperar algo de você, colocar um papel, tem a ver com a dinâmica do ser humano, não tem a ver com você, né? Então, acho que entendendo isso fica mais fácil de separar as coisas e de ficar disposto a falar assim, não, realmente, então eu tenho que avaliar o que me foi colocado, o que me foi sugerido, se faz sentido ou não, porque o primeiro passo, a gente já sabe que não tem a ver com você e que foi imposto por outro, né? Então, acho que é um movimento que é importante para todo mundo. Às vezes as pessoas até... É engraçado, às vezes a pessoa até é esperado algo dela e ela até se identifica com isso. Ela até gosta. Mas também é bem sutil, assim, esse papel, porque ele não é declarado, né? Assim, não é assim, você vai ser isso. Acho que é muito nos detalhes ou na maneira com que você é tratado, né? Não fica assim algo assim evidente, você tem que fazer isso, esse é o seu papel. Então, acho que bem nas entrelinhas, a gente meio que vai se sentindo em uma posição, que ninguém fala exatamente qual é essa posição, né? Mas você se sente numa posição e você fala, pô, mas eu me identifico com isso. Mas será que você se identifica? Você já fez um processo de avaliação? Será que tem a ver com você mesmo? Né? Porque todo lugar que você está, é aquela frase, cada escolha é uma renúncia, né? Se você está aqui, você deixa de estar em outro lugar. Se você escolhe dedicar tempo ou energia em alguma coisa, você deixa de dedicar em outras áreas, né? E aí é difícil você passar a vida jogando, assim, vivendo por algo que foi imposto logo antes de você nascer, seguindo aquilo que te foi dito, e às vezes nunca parou para pensar se aquilo é seu mesmo, né? Nossa. E cada escolha uma renúncia, provavelmente quando a gente escolhe assumir o papel, o que a gente renuncia é a própria vida. Perfeito. Maravilhoso. É realmente isso. Porque a gente deixa de viver por nós, né? E não tem realização e satisfação em você viver a vida pelo outro. Até porque viver a vida pelo outro, essa síndrome de, a gente pode falar sobre isso, de tentar salvar outras pessoas, né? Você nunca vai conseguir. Nunca uma pessoa vai se realizar a partir do que você pode fazer, porque cada um acho que é aquilo que a gente já falou, né? Tem coisas que só você pode fazer por você, né? Então, se a pessoa tem uma falta na vida dela, se ela espera algo de você que você não tem a entregar, talvez você se sinta culpado por não entregar, né? Por não cumprir um papel que foi definido, mas aquilo não tem a ver com você. E você, mesmo cumprindo esse papel, você nunca vai resolver ou suprir essa necessidade que a outra pessoa tem, porque aquilo só pode vir dela, né? E o melhor para a vida talvez seja isso mesmo, que a própria pessoa encontre no caminho dela o que ela precisa, e não que ela seja salva por um outro, porque quando isso acontece, a força continua no outro, continua fora. Sim. E na verdade, a gente precisa encontrar isso na gente. Então, para aqueles que querem ser salvadores, né, quando a gente tem esse negócio de querer salvar os outros, será que isso é de fato assim uma ajuda? Porque o que esse outro, porque a força vai estar fora, né? Então, tipo assim, o que essa pessoa vai ter dentro dela? O que ela vai encontrar dentro dela? Talvez, será que a melhor forma de ajuda, na verdade, não é a gente ter um cuidado um com o outro para que cada um possa encontrar no teu caminho individual aquilo que precisa, vamos dizer assim, até evoluir, né? Uhum. Até sofrer, né? Sim, é verdade. E é engraçado que, bom, eu me lembro disso, você vai poder me ajudar a identificar se faz sentido ou não, mas eu lembro, quando estava mais na adolescência, acho que todo pai e mãe fala isso, mas a minha mãe falou uma vez para mim assim, eu sei o que é melhor para você. E eu olhei e falei assim, não sabe não, eu que sei o que é melhor para mim. Eu falei assim, pô, será que eu tô errado de achar que eu que sei o que é melhor para mim? Talvez algumas coisas básicas, quando você é criança, por exemplo, a criança não sabe que ela tem que comer, ou que ela tem que, sei lá, tomar banho. E aí sim, talvez aí caiba, né? A mãe sabe que é o melhor para a criança ela tomar banho, tudo bem. Mas a gente chega num momento da vida
Que assim, é você que vai saber o que é bom para você ou não. E se você não se convidar, se você não se permitir se investigar, refletir sobre o que você está fazendo, você não tem contato direto com as suas necessidades, as mais profundas, né? Porque aí também acho que entra em algo complicado, que tem necessidade que você acha que você tem e não é sua também, né? Que tem a ver com isso do papel, né? Se você cresce já com sendo induzido a alguma coisa, você às vezes sente que você tem que fazer alguma coisa, mas não é um desejo seu, não é algo assim íntimo seu, né? É talvez um senso de culpa, um senso de dever que está ali no seu inconsciente, fazendo com que você ache que precisa fazer alguma coisa, mas não tem a ver com você. Tem a ver com uma formação, tem a ver com o que te foi apresentado, o que te foi talvez até forçado, porque muitas vezes isso eu acho que não nem sempre também é amistoso e sutil, às vezes é bem pesado, né? Essa coisa de te forçar a ficar num lugar, né? Então, É. Na verdade, é bem traiçoeiro, porque é sutil muitas vezes. Seria mais fácil se fosse tão tóxico. óbvio. Nossa. Seria mais fácil se fosse algo escancarado e óbvio. Só que como Sim. é sutil, como é nas entrelinhas, então é muito confuso, e aí a gente não sabe se aquilo é meu desejo mesmo, ou eu, sei lá, fui levada até esse ponto e tal. Que é aquele período de escolha de curso da faculdade que você tem que escolher o curso, e aí, assim, os seus pais dizem assim, não, por mim, você pode escolher o que você quiser. Só que, ao mesmo tempo que ele fala de forma muito explícita essa frase, você pode escolher o que você quiser, mas nas entrelinhas, no dia a dia, na convivência, ele está sempre passando uma ideia de que se você ocupar esse lugar, vai ser Sim. muito amado, vai ser admirado, vai ser respeitado. Agora, aqueles outros lugares, se quiser escolher, se escolhe, mas assim. Então, nós temos um desejo de ocupar esse lugar, de ser amado, de ser respeitado, de ser. A gente quer sempre fazer parte. E a gente capta nas entrelinhas qual que é o lugar que eu vou ocupar, que eu vou receber isso. Mesmo quando não é explícito, né? Sim. Mas isso, a gente tá falando bastante de família, talvez dê a entender que a gente está falando de alguém que está, assim, na juventude ou na adolescência, mas, na verdade, desenvolve o indivíduo, né? E isso acaba meio que se replicando em tudo. Então, assim, se hoje você tem, sei lá, 40 anos, é casado e tem filho, ou não sei o quê, esse mesmo jogo que tinha na sua família talvez esteja aí hoje no seu casamento, né? No seu trabalho, na sua relação profissional, se você é empresário, se você tem um patrão. Então, por isso que a família, que é o primeiro ambiente social, né? Que já traz essa expectativa, é algo que a gente pega desde pequenininho e às vezes fica a vida inteira. Às vezes vai demorar 50, 60 anos para você parar e pensar, putz, será que isso é meu mesmo? Será que eu estava vivendo, sabe, algo meu mesmo ou estava só, né, seguindo o que me pediam, seguindo o que me esperavam? Foi uma ótima observação, porque senão a gente pensa que é algo só da infância, mas a gente só desloca essa primeira visão de mundo, de realidade que a gente teve lá no início da vida, a gente só vai replicando essa mesma ideia nas outras relações, no trabalho, nos relacionamentos amorosos, tipo, depois quando a gente vai ter os nossos próprios filhos, aí você vai para os seus próprios filhos e usa o mesmo modelo que você... Então, você só muda quando a pessoa se questiona, porque se ela não questionar, não vai mudar, isso não vai alterar. Pode até ser muito forte que eu vou falar, mas talvez seja o impacto que você precisa para se questionar. Mas eu vou dizer que, com certeza, muita coisa que você acha que é seu, não é seu. Dos seus comportamentos, do seu pensamento, da sua personalidade. Tipo assim, para e pensa agora assim, quem é você? Quem é o Guilherme? Quais são as características do Guilherme? Qual é a personalidade dele? O Guilherme é isso, aquilo. Pensa bem, porque muito disso pode não ser seu mesmo. Pode ser algo que foi imposto. E aí a gente começa, eu até conversei com a Jade já em outro dia, né?
que a gente ainda não gravava, conversava sobre isso, que teve uma época que eu comecei a entrar nesse pensamento, e eu falei assim, meu Deus, mas será que eu não tenho nada? Tudo me foi imposto. 100% de mim foi moldado pela sociedade. E a Jade aí, agora você pode talvez trazer um pouco do que, na verdade, sim, existem coisas que são só suas, né? Você até comentou sobre angústia, e, enfim, esse sentimento diferente, né? E sim, tem coisas que são nossas, e sim, tem coisas que a gente acha que são nossas e não são. E aí a gente entra num processo bem investigativo, e aí você vai conseguir falar melhor sobre a intuição, a angústia, né? E como que a gente talvez começa a entender melhor na prática, né? Como que a gente começa a separar um pouco disso? Como é que a gente consegue entender o que é meu, o que não é? Ah, sim, porque na verdade nós somos um, um pouco de tudo, da nossa história, das relações. Então, isso tudo, né, vai constituindo a gente. Mas um- uma boa bússola para fazer um discernimento, assim, de tipo, será que isso realmente é meu, faz parte de mim ou do meu desejo, que a gente tinha conversado antes, é a angústia. Então, a angústia, quando a gente sente uma angústia assim por dentro, ela não é à toa, ela não mente, ela não é algo que vem assim, só porque você tá mal ou porque você criou algo na sua cabeça. Pelo contrário, pelo contrário. A angústia ela vem porque ela vem para sinalizar alguma coisa que não está tão compatível ou que talvez você não esteja vivendo algo que faz sentido ali para o seu self. Talvez você esteja de fato deslocado, talvez tenha alguma coisa ali que não faz sentido para sua vida. E aí a angústia ela vem para sinalizar. Normalmente começa com algumas angústias, a gente tem a tendência de ignorar essas angústias, porque a gente acha que a vida normal é isso, é ficar sofrendo, então, tipo, mais uma angústia. Beleza, segue o jogo. Então a gente tem a tendência de ignorar a angústia, e aí ela vai procurando outras formas de se comunicar com você. Então ela vai vindo sintoma, vai vindo dor, vai vindo outros graus assim de sofrimento. E se a gente for pensar, por exemplo, numa depressão, em algumas situações mais extremas, é aquele chacoalhão mais forte possível que a angústia poderia te dar para fazer você repensar. Tanto é que o fundo do poço, que é um podcast que a gente já fez, no fundo do poço é um momento onde, às vezes, é onde você perde todas as suas certezas e perde a sua base, e aí só naquele momento você fala, tá bom, eu vou repensar. Mas teve um longo caminho até chegar ali no fundo do poço, né? A angústia, ela já estava te visitando em muitos momentos, que é para te mostrar, olha, será que é por aqui mesmo? Será que é isso mesmo? Então, a angústia, ela é uma forma de tentar te mover, Bom orientador, né? né? Que ignora. Que a gente ignora. Quando você tá dirigindo, aparece no painel do carro assim, ó, o óleo acabou o óleo. E você, deixa quieto, e tora o Ou o pau. Google Maps, você tá indo para um lado, ele começa a sinalizar, dê a volta, dê a volta. Ó, tem um penhasco na frente. Vou Deixa seguir lá. aqui, vou seguir. Eu quero dirigir, esquece. Eu vou dirigir. Vou reto. Mas é engraçado que isso pode gerar algum tipo de, assim, de revolta, né? Porque você pensar que as pessoas te impuseram alguma coisa, as pessoas meio que te cobram de algo que não tem a ver com você, tem a ver com a expectativa delas, as pessoas projetam a visão delas em cima de você, e aí você entra tanto nisso que você começa a se sentir culpado por não cumprir uma expectativa, ou você se torna tão cego que você passa a viver para cumprir papéis que são esperados, ao invés de viver o que realmente é te realizar, o que realmente faz sentido para você. E pode acontecer da pessoa acabar meio que se revoltando com a sociedade, com as outras pessoas, mas eu acho que, assim, isso daí, mudar esse cenário, ou esse cenário, não é uma responsabilidade das outras pessoas, né? Não é uma culpa das outras pessoas, até porque você também está projetando alguma coisa sua em outra pessoa, né? E a gente conhece pessoas novas e a gente já meio que cria uma expectativa. Isso é algo assim, é do ser humano. E acredito que por mais que a pessoa fosse consciente ou introspectiva, seria muito difícil evitar de fazer
algo desse sentido, né? Porque é muito intrínseco de nós, né? Então, acho que não adianta culpar as pessoas, culpar seus pais, culpar a família de algo que, assim, é do ser humano e que também faz parte sua. A responsabilidade de começar a mudar isso é da própria pessoa, né? De entender isso, de parar para pensar, de se questionar, de testar. Às vezes a gente fica tão... Eu sou muito adepto, assim, aos testes. Cara, faça tudo o que você puder, assim. Porque, sabe, sentiu alguma vontade? Vai e faz. Tem coisa que eu nem tinha vontade de fazer, fiz. E, sabe, recebi um estímulo, assim, super positivo e, enfim, descobri uma nova maneira de viver a vida. Então, assim, às vezes a gente se fecha naquilo que a gente já conhece, se fecha no que foi apresentado. A vida é apresentada para a pessoa e a gente recebe isso, acha que essa é a vida. Mas o que te apresentaram foi um ponto de vista, não a realidade. A realidade é você que vai fazer, né? A partir da sua experiência, a partir da sua... Enfim, experienciar a vida à sua maneira, experienciar a vida a partir de você mesmo. Mas aí, para isso, você precisa estar aberto, ligado, não direciona energia para se revoltar com a sociedade, que não vai adiantar nada, direciona energia para começar a viver de verdade, né? Faz sentido? Até porque o que você encontra na sociedade vai ser compatível com o teu ponto de vista sobre o que é a vida. Então, a forma como você vê a vida, todas aquelas certezas que você tem, a vida é isso, a vida é sofrido, a vida é não sei o quê, as pessoas são assim, relacionamento é não sei o quê. Todas essas certezas que você tem e usa como base na sua vida, não é a realidade. É o que aconteceu na sua história, que foi o que você aprendeu, tomou como verdade e segue o mesmo caminho. Então, você fica encontrando de formas repetidas ao longo do seu caminho a mesma situação, o mesmo cenário, a mesma relação, o mesmo chefe, o mesmo... Mas isso tudo porque o que você encontra é compatível com o teu ponto de vista do que é essa realidade. E vamos dizer que não é simples mudar esse ponto de vista. Você vai para uma análise, você vai para uma terapia, você vai remexer. Por isso que você remete na tua história. Sim. Porque senão você continua encontrando sempre a mesma situação. E é difícil pensar nisso, porque conforme você vai encontrando várias vezes a mesma situação, mais isso vai intensificando a sua certeza de que essa é a realidade mesmo. Sim. Porque você começa a ficar exausto, você sempre cai no mesmo problema, na mesma situação. Você fala, nossa, não muda, é sempre a mesma coisa, a vida é sempre dessa forma. Quando repete muito, vai elaborar a tua história. O passado está muito vivo. Ele fica repetindo no presente porque o passado ainda está muito inflamado. Travou. Travou o finalzinho. O que você disse? Assim, de repetição. voltar para o passado, assim, né? Porque senão ele sempre fica repetindo, assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo dos papéis que a gente estava falando. Para aquela pessoa que no ambiente de trabalho ela é salvadora, acontece muito isso quando eu vou trabalhar em ambiente que é de empresa, e aí tem alguém ali que tenta salvar tudo o tempo todo, ele está sempre sobrecarregado, sempre exausto, sempre ele que vai dar conta de tudo, porque provavelmente na vida dele, ele foi colocado nesse lugar, então isso já aconteceu, de eu estar trabalhando com alguém, eu percebo que ele está agindo assim no ambiente de trabalho, e aí quando a gente vai trabalhando junto, e aí essa pessoa traz, que na verdade, quando ela era muito pequena, o pai faleceu, ele assumiu a responsabilidade dentro da casa, ou os pais divorciaram, ele começou a cuidar da mãe. Então, essa pessoa, ela precisou ser salvadora em algum momento, lá no passado. E talvez, quando isso aconteceu, ela não tinha uma escolha, né? Ou ela era ainda dependente daquela situação. Então, no passado, nem sempre a gente tem tantas escolhas, assim, quando a gente é pequeno, né? Só que aquilo é do passado, foi uma situação do passado. Não significa que a identidade dessa pessoa é sempre socorrer e salvar. Porque se ela acreditar que é isso, que essa é a identidade dela, bom, então o meu valor é sempre salvar. Ela vai sempre continuar encontrando situações onde ela tem que ficar salvando.
Ela não vai encontrar uma outra situação. Até porque imagina uma pessoa dessa viver em uma situação aonde não tem nenhum caos para ela salvar, ela vai entrar numa crise existencial porque ela vai se questionar qual que é o valor dela. A única forma que ela consegue se enxergar é salvando. Como assim eu não preciso salvar nada? Então quem eu sou? Para que eu sirvo? Porque Sim, o papel fica muito enraizado. Um acontecimento do passado que virou ali um papel para ela, fica completamente costurado na forma como ela se vê, na identidade dela, e ela não consegue ocupar um outro lugar na vida. Ela fica replicando esse papel, tipo, em todos os cenários. sim. E, poxa, como que isso gera uma coisa assim, é sufocante para a pessoa, às vezes, se ver, né, a vida dela se repetindo e ela não sabe por quê, não sabe o que fazer, não entende isso, e às vezes não tem essa consciência de que foi algo, é algo que veio lá de trás, né? E às vezes o papel que uma circunstância pede para nós, igual você deu esse exemplo do rapaz, por exemplo, que teve que cuidar da casa, talvez naquele momento foi importante que ele conseguiu se adaptar para agir daquela maneira, né? Porque ali ele, enfim, foi importante, ajudou, mas as situações mudam muito, né? E se você ficar preso em um cenário, igual você está falando, a pessoa, é engraçado que as pessoas, elas falam assim, eu não sei o que acontece, que eu sempre encontro um homem que trai, né? Eu sempre encontro um trabalho com um chefe que, sabe, que é tóxico, que pede hora extra e tudo mais. E a pessoa começa a culpar o externo, a sociedade, as outras pessoas da condição dela, mas ela não percebe que ela mesma ela procura esse ambiente, ela se atrai, é muito inconsciente, né? Ela vê um ambiente de trabalho e ela se identifica com ela vai conseguir exercer o papel dela ali e ela acaba se repetindo a vida inteira naquilo. Não gosta, não sofre, mas ela sente talvez intrínseca ali na necessidade dela de cumprir aquele papel, né? Tem muito disso, né? Tem mulher que parece que só acha homem que ela vai ser a mãe dele, que vai ficar cuidando dele, não é? Eu já ouvi isso. Tipo assim, não, todo homem trai. Assim, gente, mas todo homem trai? Como assim, né? Isso não é uma realidade. Isso não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os homens. Isso tem a ver com aquela pessoa, com o que ela viveu, com o que ela tá presa na cabeça dela, né? É claro que tem vários homens que traem, assim como tem vários homens que não traem, então tem todas as possibilidades. A Uhum. vida é muito grande, o mundo é muito grande, tem todas as possibilidades. Mas a gente vai sempre encontrar aquela possibilidade que existe dentro da gente. Até porque você viveu em um lugar que é diferente da sua essência, tipo, como é que você ia absorver isso, né? Como é que você ia interpretar isso? É por isso que é tão importante você estar aberto, né? As pessoas não estão abertas. Elas fazem a mesma coisa a vida inteira, não é? Ela, tipo assim, ela não se permite. É que a gente também não gosta da ideia de mudar, né? A gente quer que as situações mudem, a gente quer que a vida traga outras possibilidades. Mas quando você fala em você mudar, isso a gente evita, assim. Então, tipo, Uhum, provavelmente a maior parte das pessoas que vão para terapia, elas vão para mostrar o sofrimento, né, da vida que está acontecendo, mas elas não vão lá porque elas querem mudar algo dentro. Elas querem aliviar, elas querem amenizar. Só que a realidade externa, ela acompanha exato. o que você está vivendo por dentro. Então, quando você quer que algo mude do lado de fora, não tem outra resposta a não ser você alterar ou rever algo dentro, né? Uhum, sim. E agora eu estava pensando, acho que é muito mais fácil de você mudar quem você é quando você vai, por exemplo, para uma cidade nova, né? Você vai para um. Eu já li sobre isso, agora eu não lembro, mas assim, tipo, você é de um jeito. Você está na escola, você vai para uma outra escola, vai para uma outra faculdade, um outro trabalho, e às vezes você muda, vai para outro país, fala outro idioma. As circunstâncias são tão diferentes que você meio que se permite ser uma nova versão sua, uma versão que não tem ainda expectativa nenhuma, né? Se eu chego hoje em todos os lugares das pessoas na minha família, elas me viram desde pequeno, tinha um papel, elas têm às vezes uma expectativa. Eu vou em um lugar que ninguém me conhece, não tem expectativa nenhuma.
Eu tenho a liberdade para testar outras possibilidades, outras variações de mim mesmo, né? E experienciando o que eu me identifico, o que eu não me identifico, o que eu gosto ou não, porque a gente muda também, né? A gente muda gostos, interesses, maneira de agir. Na verdade, por isso que talvez alguém ter muita expectativa é muito pesado, né? Tipo, alguém de fora que fica esperando muito de você, das escolhas que você vai fazer, de quem você vai ser. Isso é sufocante, porque, enfim, talvez grande parte das pessoas que elas tentam se isolar um pouco ou, né, se afastar de alguma forma e preservar muito esse próprio espaço, é porque em algum momento elas sentiram, na verdade, essa carga que é ter alguém ou ter pessoas ao redor que ficam esperando muito, ou que demandam muito, ou uma Uhum. carência, né? Enfim, e aí a gente busca um pouco uma certa distância, um espaço que é para poder existir, que é para poder errar, que é para poder arriscar, que é para poder ser qualquer outra coisa, até porque nem a gente sabe o que a gente é. Então a gente sempre está descobrindo. E aí precisa desencaixar desse lugar para o outro, né? Para Sim. poder ter essa liberdade, assim, de se descobrir. E também acho que entra um pouco assim, meio que de se assustar de que se eu não sou isso que eu estou cumprindo, esse papel que eu estou cumprindo, então o que eu sou? Isso pode ser um pouco assustador também, né? Tipo, de existir um Totalmente. vazio, assim, né? E aí entra numa filosofia muito louca, né? O que eu sou? Nossa, totalmente. Ou até mesmo assim, pais, por exemplo, quando os filhos crescem e meio que saem de casa e tem aquilo do ninho vazio, né? É de Uhum. certa forma um bug, né? Um bug desses aonde, tipo, eles estavam há tanto tempo acostumados a ter uma função, um papel, e de repente, tipo, e agora? O que eu sou? Né? Que não é esse papel, que é essa função. Eu, por exemplo, fui irmã mais velha. E aí eu atrelei na minha identidade o meu valor, ou a minha utilidade, ou a minha importância nisso. Então eu me sentia. Até a forma como eu me definia, a forma como eu me enxergava, ou o que eu achava, tipo assim, por que eu vivo? Eu tenho uma importância, eu faço parte de algo, entendeu? Uhum. E eu atrelava muito nessa ideia da irmã mais velha. Quando os meus irmãos, né, inclusive você, quando começaram a crescer, eu tive uma impressão de ter esse sentimento assim, meio ninho vazio, porque, tipo, de repente eu não sou tão necessária assim. E num primeiro momento, isso foi doloroso porque eu não sabia qual era o meu lugar. Sim. De... Foi doloroso. Aí eu não sei qual é o meu lugar, mas aí depois, então, quais são todas as outras versões que eu posso ter, assim, ou qual é a minha versão mesmo que eu tenho que não é esse papel. Então, enfim, tipo, dá um pane no sistema quando você está numa situação que você não está sendo mais aquilo, assim, que você estava acostumado a ser. Só que é importante meio que ter a coragem para, tipo, ser uma outra coisa, né? Tipo, sair da função. Com certeza. Até porque é, você acha que a vida é boa quando você está cumprindo um papel, mas quando você começa a direcionar a sua energia para cumprir o seu papel para você se realizar, aí você começa a descobrir que a vida era muito melhor do que você achava, né? É igual a pessoa que toma um sorvete primeira vez. Nossa, isso é vida. Agora eu quero sorvete todo dia. Cara, mas olha que engraçado. Às vezes a gente tem um apego porque a gente atrela a nossa autoestima naquele papel. Então, Hum. assim, por exemplo, o papel do Salvador, ao mesmo tempo que ele vem e fala: Nossa, eu tô muito sobrecarregado, eu tô muito cansado, eu preciso de um alívio, eu preciso que alguém me ajude. Só que enquanto ele tá te dizendo isso, ele também tá falando o valor que ele tem. Tipo assim, eu Sim. sou esse cara que dá conta. Eu sou essa mulher que dá conta. A Uhum. autoestima está embasada nisso. Se ela ou se ele ter esse alívio que eles tanto dizem, que alguém vire ajudar e aliviar a carga e eles deixarem de ser sobrecarregados, o que vai acontecer com a autoestima dessa pessoa? Ela não tem mais valor nenhum, né? Então, talvez um bom exercício é a gente se perguntar assim:
cara, aonde tá minha autoestima? O que eu acho que eu sou bom, qual é o meu valor, entendeu? E aí você tentar descobrir o teu valor para além daquilo. Não Sim, pode ser embasado em uma única coisa, em uma única função, porque senão você vai ficar sempre preso nessa coisa. Sim, tá? sim. Sempre precisando dessa validação, dessa dinâmica, né? Perfeito, nossa. Eu tava, enquanto você estava falando, eu tava elaborando alguma coisa e perdi agora. Não vou lembrar. Mas tem alguns outros papéis, assim, tipo, que podem acontecer. Que tem pessoas que são super perfeccionistas. Ai, nossa, sabe um filme muito bom? Eu esqueci o nome, eu preciso ver. Tem um filme para crianças, é mexicano, mas é da Disney. E ele mostra exatamente isso que a gente está falando. Nossa, eu tenho que trazer isso depois. Porque ele É? mostra uma família, cada um tem um poder. Um é o perfeito, o outro é o linkado com a natureza e os animais. Cada um tem um poder, cada um tem um papel. E nasce uma pessoa dentro dessa casa que não tem esse poder, não tem um poder. E aí, ela é a pessoa excluída, ela é a pessoa deixada de lado, ela é esquisita. E aí a historinha vai desenrolando até que descobre que essa pessoa esquisita, né, que não tem o poder, na verdade, o poder dela era, eu não lembro exatamente, mas era tipo assim, unir todos, ou era uma coisa muito mais abstrata, assim, não era ter que ser perfeita, não era cumprir uma função, na verdade era algo mais linkado a uma libertação da família, assim, mas tem um papel, por exemplo, que acontece, que é do bode expiatório, que todo mundo já ouviu falar provavelmente. O que acontece? Não é muito bonito, mas é interessante trazer isso. Tem pessoas dentro da família que se sentem os esquisitos. Tem gente que tem essa fala. Eu me sinto deslocado, eu sou o diferente, eu sou, né, o que eu não sou parecido. E tem pessoas que têm isso. Normalmente, essas pessoas que são as diferentes, elas são as que mais levam chumbada dentro de casa. Porque na dinâmica familiar, esse bode expiatório, que é o diferente, ele carrega várias informações sobre a dinâmica da família, e normalmente o bode expiatório é quem mais revela a dinâmica da família. Uhum. Então, essa pessoa que deixa muito explícito a dinâmica da família e o que a família não quer lidar, não quer ver, então o Sim. que acontece? Eles empurram esse bode expiatório, eles não gostam, eles, né, é o diferentão, ele tá incomodando e tal. Então, muitas vezes é o bode expiatório que vem para terapia. Porque assim, quando as pessoas estão muito montadas na dinâmica familiar ali e tá funcionando bem e ninguém tá mudando, porque eles querem que mantenha da mesma forma, cada um no teu lugar e pronto, essas pessoas não vão buscar uma terapia porque elas não querem que mexa nisso. O bode expiatório, ele sofre para um caramba, ele meio que, tipo, então o que ele vai fazer? Ele vai ver se ele tá ficando maluco, entendeu? Sim. Ele fala, eu tô ficando maluco, ou tem algum problema comigo, ele sente que o problema é enfim. Então, normalmente é o bode expiatório que vai até pra terapia, assim, tipo. E aí, Aham. uma das coisas que você tem que trabalhar com essa pessoa é que não é porque ela é diferente do grupo que necessariamente ela é errada. Porque toda vez que a gente está num grupo e a gente é diferente, a conclusão mais fácil que a gente chega na nossa cabeça é: eu sou o errado, tem algo de errado comigo, o problema está em mim. E aí você, tipo, né, tem que trabalhar muito essa questão, assim. Eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que podem se identificar com isso e que essas pessoas precisam buscar entender se realmente elas serem diferentes significa que tem algo de errado, ou se na verdade elas estão mais saudáveis também, entendeu? Sim. Enfim. Na verdade, eu acho que não tem como a pessoa estar errada em ela ser ela mesma. É que tem ambientes, e aí que tá, você falou muito bem, a dinâmica ali assim, é um jogo, é uma dinâmica de expectativa, de projeção e tudo mais, uma dinâmica que algumas pessoas vão encaixar nela ou não, né? Só que a gente, às vezes, quando a gente não se encaixa,
a gente fala assim, puta, eu que tô errado? Eu que, sabe, será que isso tem errado, algo de errado comigo? Mas, na verdade, são dinâmicas, né? Por isso que é tão importante, acho que todos os vezes eu vou falar sobre isso, os contextos que você fica, os ambientes que você fica, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem reforçar muito algum comportamento em você, comportamentos positivos ou negativos, né? Elas podem falar que você está errada, elas podem falar que você está incrível, e você vai acreditar. Se você está o tempo, se você está o tempo, eu tô falando, a Zaya tá subindo aqui, ó, a minha gatinha. Minha camisa. Se você fica muito tempo dentro de um ambiente que fala que você é errado, que você é doido, que você é isso ou aquilo, você começa a se questionar. Mas assim, Começa a ficar doido. Gente, melhor episódio. Quem tá ouvindo não vai saber, mas é que a gata entrou pela minha camisa e tava saindo pelo meu pescoço, é isso. eu adorei isso. Ela quer participar. Mas, enfim, poxa, que sacanagem isso que a gente faz com a gente mesmo, né? A gente se invalida tanto, sabe? A gente deixa essas influências externas, deixa o ambiente corromper a gente, mudar a gente, fazer a gente se sentir mal por ter a nossa individualidade, ter o nosso jeito. Mas existem muitos ambientes, existem. Primeira passa a pessoa se investigar e ter empatia e cuidado com ela mesma, né? Porque aí você começa a se culpar. A gente podia falar um episódio só sobre culpa, né? Mas começar a ter uma visualização desse jogo social, dessas dinâmicas, muita coisa é projeção, muita coisa é expectativa que não tem a ver com você. Acho que tudo isso ajuda a talvez não culpar tanto o outro, talvez a puxar mais atenção para você mesmo, buscar os ambientes que você se encaixa, buscar entender o que é seu mesmo, o que não é, o que é do outro, né? E é um movimento que é um pouco lento, mas é um movimento que ele é muito mais saudável, né? Você dá passos assim, você se sente mais leve. Na verdade, até pegando um pouco do que o Jung colocou muito, que a gente tá na vida para fazer um caminho muito individual e próprio nosso. A gente chega nesse mundo com a família, com as pessoas, com as circunstâncias, sem saber quem de fato a gente é, sem conhecer o nosso self. E a nossa história de vida é uma história sobre esse caminho que você vai percorrer com você, encontrando o que é esse seu self, o que são esses lugares, o que são esses seus talentos, o que são, quais são os seus sentidos de vida. Então, a tua história de vida, a minha história de vida, é uma história tua com você, no teu caminho de individuação, e aonde entra a realização. Aquele gostinho de realização do caminho que nenhum outro ser humano consegue te dizer onde você encontra. Por mais que, num primeiro momento, a gente tenta encontrar essa realização no que os outros dizem aonde está. Né? Tá naquele cargo, tá naquela empresa, tá naquele país, tá naquele... Então, a gente tenta esse caminho de encontrar realização em todas essas coisas. E aí, conforme você vê que você não vai achando, daí você pensa, tá, isso é outra coisa, né? Mas, tipo, tanto é que o Jung até fala que até os 40, ele baseou no contexto da vida dele, né? No contexto da época dele. Mas até os 40 é como se a gente passasse a vida explorando possibilidades e tentando conquistar várias coisas. E aí chega uma idade que você fala, meu, não, mesmo assim eu me sinto vazio, ou mesmo assim, conquistando as coisas, eu não sinto a realização. E aí quando a gente começa uma outra trajetória mais da alma, que é a busca desse sentido, e que é esse caminho mais de individuação, assim. Então, se tem uma responsabilidade, talvez, que a gente tem com a gente mesmo, que é um compromisso que a gente tem com o nosso self, que é de processar toda a nossa história e ir se encontrando. Por exemplo, isso que você falou dos grupos, de se sentir deslocado, é natural. A gente vai passar por vários lugares e por várias relações, a gente vai sentir que a gente não pertence ali.
E isso não significa que você é um esquisito, ou que... Não, isso só significa que você tem um caminho com você mesmo de encontrar o teu lugar. E em muitos deles que você vai passar, você não vai sentir que é lá. E ok, continue. Tem uma historinha do Patinho Feio, que é uma historinha para criança, mas não tão para criança assim. Que basicamente ele estava em um grupinho de outros patinhos, né? Era isso? Ele foi trazido filhote, ele se misturou junto com o filhote de patinhos, e ele era o mais feio. E aí ele se sentia deslocado, né? E aí ele foi e encontrou um dia um outro grupo que era dos cisnes. Não, você tá confundindo. Ele era um filhote junto com outros patinhos. E os filhotes, todos os filhotes de patinhos, eles eram mais bonitos que ele, era um pato feio. E ele foi crescendo, e ele foi mudando, e ele descobriu que ele não era um pato, ele era um cisne, ele veio de um lugar diferente. Então aí depois ele achou o grupo dele, sim. Mas a questão ele era diferente daquele ambiente, ele tinha uma outra natureza. E aí eu sou contra um pouco dessa história ficar julgando pato de feio, eu acho patos bonitos. Então não vamos julgar os patos, mas a questão ele era uma outra criatura. Ele tinha a beleza dele, que também era bem aceita em outro grupo, né? Ali não era o lugar que ele se encaixava, mas tinha outro grupo que encaixava. Essa história é muito bonita, não é para criança. Não é só para criança, é um caminho nosso da vida. É normal a gente passar por vários ambientes e se conhecendo através desses ambientes e se conhecendo através dessas relações, porque as situações que a gente vive, as relações que a gente passa, não são aleatórias também. Elas, né, elas sempre apontam algo nosso, e você continuar o caminho de ir se encontrando, para você não se sentir um patinho feio no meio de um grupo deslocado, para você entender talvez a sua natureza. Sim. Qual é o teu habitat? Eu acho legal também pensar, assim, às vezes a gente fica nessa de, tipo assim, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um ideal para alcançar, e lá eu vou me sentir realizado, lá, tipo, vai ser tudo bom e tudo mais. Mas eu acho que não é sobre isso, eu acho que isso nem existe, na verdade. Eu acho que muito tipo, igual, quem sou eu? Um dia eu vou chegar e vou descobrir, eu sou isso, é 100% de mim, achei. Me encaixei aqui, achei o melhor casamento, o melhor trabalho, e as pessoas parecem que elas estão esperando encontrar isso, né? Mas acho que assim, a gente muda muito, a gente se descobre, as coisas nascem e morrem a todo momento. Um relacionamento pode ser muito bom por um tempo, depois acabar, e você vai para um próximo que também vai ser bom e também pode acabar, né? Na verdade, vai acabar, né? Tudo vai começar e vai acabar. O seu ambiente familiar pode ser bom por um tempo e depois deixar de ser. E assim, o seu trabalho pode ser bom e depois parar. E acho que você se descobrir e você aprender a gostar disso, dessa descoberta, de se explorar, de se descobrir, de testar coisas novas, aceitar que as coisas terminam, aceitar que as coisas mudam, não achar que existe talvez um ideal, um ponto final máximo para se alcançar, talvez ajuda você a ter menos ansiedade, conseguir estar mais presente, se permitindo se explorar, se permitindo descobrir coisas novas sobre você mesmo, né? Às vezes chega uma época que você gosta um monte de ler e de repente você não quer mais ler, você quer fazer outra coisa. E tudo bem, você está errado. E agora, antes eu era um leitor, agora eu não sou mais, eu mudei quem eu sou. Cara, sabe, não seja também tão, talvez, determinístico, é a palavra certa. Não fica, sabe, colocando esse peso. Você é você flui, você muda, você se explora. Você gosta de muitas coisas que você gostou da infância, não pode não gostar mais, e de repente você pode voltar a gostar, tá tudo bem, né? Talvez se você ficar mais focado no agora e ficar menos nessa expectativa de um resultado final, máximo, você consiga se descobrindo melhor e, enfim, curtindo melhor. Você acha que faz sentido? Demais. Na verdade, você mostrou a natureza da vida, que na verdade ela é fluida. É fluido, né? Não é um produto final. É. Então, aí você vê, se essa é a natureza da vida, cara, você está vivendo com a expectativa de algo que nem existe, que nem é natural, sabe?
porra, a frustração não acerta, né? Não tem como. Nossa, Não vai ter como. nossa, totalmente. E eu vi uma frase esses dias no Contar do Caligares, que ele estava falando sobre o sentido de vida. O sentido de vida não está fora, não está em um outro lugar, em um outro momento, em uma outra galáxia. O sentido de vida está agora, aqui, enquanto a gente está conversando. Uhum. Se a gente está encontrando um sentido agora no que a gente está fazendo, no que a gente está vivendo, é aqui que está o sentido. Como que eu poderia dizer, como a gente costuma achar que o sentido está em algum outro lugar que não está em mim, que não está no meu momento, que está fora em alguma outra coisa, né? Não, e tem alguns discursos que as pessoas falam assim, não sei, eu vou trabalhar tanto até tal ponto, eu vou fazer isso e aquilo que, sabe, eu vou conseguir me encontrar e tal. Aí imagina a pessoa morre antes disso. Quer dizer que a vida dela não teve sentido, sabe? A vida dela não teve propósito, não teve significado. O que ela viveu não foi, tipo, foi por nada? Então, acho que nem bate, né? Uhum. Sabe que às vezes eu até penso que alguns gênios assim da história eles tiveram esse gosto maior de encontrar um sentido, quase que em um propósito, no gosto do que eles faziam. É. Tipo assim, você pega o Einstein, por exemplo, ele estava tão fascinado, tão curioso, tão intrigado, tão fascinado ali, né, com a luz e a velocidade e com o que ele estava experienciando como um ser vivo que existe. E ele não olhou para isso de estar vivo de uma forma padrão, né? Tipo, tô vivo, vou fazer isso, aquilo. Não, ele olhou e ele falou: nossa, o que é isso? O que é isso que está ao meu redor? Então ele olhou para ao redor ali para a vida dele com um olhar tão curioso que a impressão que dá é que o caminho dele ele estava tipo apaixonado pela descoberta, que não era, né, no caso dele, era uma descoberta da física, do universo, e que o gosto, o sentido e o propósito para ele estavam envolvido ali. Tipo, será que ele realmente estava muito preocupado com a tese final? Que eu não sei quanto tempo levou para ele fazer. Quanto tempo leva para um gênio daqueles ali escrever uma tese? Alguns levaram 10 anos. Será que essa pessoa vivia preocupado com a tese final, com o livro final, ou eles estavam muito mais presentes no que eles estavam elaborando e usufruindo e descobrindo? E que aí, como resultado, isso produziu algum tipo de tese, algum tipo de resultado, algum tipo de livro, mas que muitas vezes, quando você lê uma biografia, cara, levou 10 anos para a publicação de uma coisa. 20, 30, 40 anos depois, eles alteraram a própria ideia dos 10 anos anteriores e que saiu uma outra ideia. Tipo, como é possível uma pessoa dessa criar tudo que criou com ansiedade? Uhum. Como? Como uma pessoa dessa, num tempo de hoje, ansioso e ter resultado em 6 meses, faria o que fez? Sim. Sem ter uma conexão com aquilo, né? Sem se identificar. A conexão deles estava muito mais em viver, experienciar e descobrir, e por isso talvez tanta coisa foi criada, do que, por exemplo, o raciocínio que a gente utiliza hoje em dia, que é criar um planejamento de 3 meses, com uma ansiedade muito grande, mas tipo, enfim, né, não estou indo contra a praticidade, mas Sim. falando muito mais da presença, né? Do sentido em si, do sabor de fazer a coisa em si. E que está conectado também com você se conhecer. O que é esse talento? O que é essa inclinação que você tem? O que torna a vida interessante? Porque também essa pessoa só conseguiu investir e viver tudo isso porque porque ela estava muito conectada com algo que era dela, que para ela fazia a vida ser muito interessante. Uhum. E é engraçado que também as pessoas às vezes têm essa desconexão e elas querem chegar num lugar, mas como que você sabe que isso vai te realizar, sabe? Tipo, você tá sacrificando tanto e aí no final você acha que vai te realizar mesmo? Acho que eu não lembro quem que era, algum famoso. Falou assim, quando você não tem nada,
Você quer tudo, porque você acha que vai ficar bem, quer dinheiro, casa e tudo. Aí você dá certo, você tem uma mansão, você tem 10 carros, você tem, cara, você tem tudo que você sempre sonhou, você ainda sente aquele vazio. Aí você percebe que era com você, né? Só que o que você está sacrificando e será que vai valer a pena? Enfim, e é o que você vive hoje, né? Se você tem uma conexão, às vezes a pessoa está negando a conexão dela hoje, que poderia trazer uma vida muito mais abundante, muito mais frutífera, não só de recurso, mas de realização, né? Acho que realização é a melhor parte da vida. Você se sente realizado, você fala, putz, cara, isso eu gosto de fazer isso, eu me identifico com isso. A realização do momento presente em si, do fazer aquilo em si. E que talvez fazer aquilo com gosto é o que permite também outras realizações, assim, né, de acontecerem. Perfeito.